Temos convidada na linha, estamos agora com a doutora infectologista Luana Araújo. Faça as honras, né, Felipe? Doutora Luana Araújo, que participou da CPI da pandemia, deu uma repercussão danada, já foi minha entrevistada no podcast Vamos com Tudo, que eu acabei incorporando aqui às sextas-feiras ao nosso jornal Band News Rio. Então ela participa novamente, ela que estudou na Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, na sua pós-graduação, pode detalhar mais para a gente e sabe tudo a respeito da pandemia. Queria ouvi-la também a respeito do caso da Janssen, mas em primeiro lugar, bom dia, Luana, muito obrigado por ter participado. Olá, bom dia, Felipe, bom dia, Agatha, é um prazer estar aqui com vocês. Luana, a Janssen, todo mundo acreditava que seria apenas uma dose, depois não precisaria de nada, ou pelo menos as pessoas ficaram com essa percepção. O que aconteceu? Foi algo que estava previsto entre vocês que entendem mais do assunto? Foi uma novidade? É normal? Qual é o seu parecer? Felipe, a beleza da ciência é que ela é dinâmica, né? E a grande vantagem desse período todo é a gente poder ter acesso a todos os dados que são produzidos mundialmente de efetividade dessas vacinas, né? De valor na vida real, no mundo real. Então, o que se imaginou lá no começo é que, o que se tinha, né? Nem uma questão de imaginação, mas o que se tinha de dado lá no começo é que a Janssen era capaz, sim, de produzir uma proteção bastante intensa, e ela e o que faltava para a gente compreender é se essa proteção seria tão duradoura quanto os outros esquemas de 2 doses. O que se mostra hoje, depois desses dados acumulados na pandemia, é de que não é duradoura o suficiente. Então, na verdade, a Janssen daqui para frente, ela deixa de ser dose única e ela deve passar sim a ser um esquema de dose dupla. É isso que, em tese, fundamenta essa decisão do Ministério da Saúde de fazer uma segunda dose de Janssen em todo mundo que fez a primeira dose de Janssen. Se você olhar nos Estados Unidos, por exemplo, eles colocam essa segunda dose 2 meses após a primeira de Janssen, podendo ser Janssen ou Moderna ou Pfizer, que são as outras que eles têm lá, que são de outra tecnologia, porque eles já admitiram agora essa questão do esquema heterólogo como uma base mesmo para a vacinação contra a Covid-19. Então, o que acontece aqui é que essa documentação, essa decisão, na verdade, infelizmente, por uma questão completamente de alijar a Anvisa de uma decisão que ela precisa fazer parte, assim como de estender para acima de 18 anos a terceira dose, a Anvisa precisa fazer parte disso, embora haja uma prerrogativa do Ministério da Saúde de tomar essa decisão a despeito da consulta da Anvisa, mas isso é uma decisão bastante equivocada. Na hora que a gente faz esse movimento, a gente acaba perdendo força e confiança das pessoas nas decisões que são feitas. Então, há uma base para se fazer segunda dose de Janssen na primeira, 2 meses depois da primeira, mas poderia ser outra, mas o fato é de que precisa de um reforço para essa primeira dose, compondo o que vai ser um esquema vacinal de 2 doses daqui para frente de qualquer jeito. Doutora, agora a minha pergunta em relação ao esquema de vacinação em geral. Você falou sobre o sistema heterólogo e aí a dose de reforço tem cada vez se mostrado mais eficiente. A gente vê, por exemplo, nos números que os casos de internação, as idades vão modificando. Conforme você vai aplicando a terceira dose nesses idosos, esses idosos vão internando menos também, né? Então prova o quanto a terceira dose está sendo eficaz. Na verdade, se você olhar para todos os números que a gente tem desde o começo da pandemia, a vacinação é absolutamente fundamentada como a grande interferência na condução, né, e na mudança de rumo da Covid-19 no mundo inteiro. O que acontece com o nosso sistema imunológico tem uma grande similaridade com o que acontece com a nossa memória. A gente aprende sobre um determinado assunto, quanto mais técnicas diferentes a gente usa para aprender aquele assunto específico, mais a gente guarda isso em detalhes e por um tempo maior. Então, se eu vejo um filme sobre alguma coisa, leio um livro sobre aquilo, assisto uma aula, quer dizer, eu tenho 3 estímulos diferentes para conseguir que a minha memória se fortaleça sobre aquele assunto e que eu lembre disso com mais facilidade. Aí lá na frente,
se eu precisar relembrar sobre esse assunto, alguma coisa bastante tranquila, ou leve, ou rápida, vai conseguir me fazer rememorar essas informações todas. A imunologia funciona mais ou menos da mesma forma. Eu aprendo sobre aquilo, eu constituo uma memória sobre aquilo, essa memória tende a esvaecer, né, ao longo do tempo, como qualquer outra coisa, mas vem um reforço e me faz lembrar disso com mais avidez, com mais tranquilidade e montar uma resposta àquele inimigo, né, aquele micro-organismo ao qual eu preciso, contra o qual eu preciso me proteger. Então, o reforço sempre funciona dessa forma, independente da vacina ou da patologia que a gente está lidando. E na Covid, os números são muito claros e robustos com relação à eficácia dessa estratégia. Muito obrigado, Luana, pelos esclarecimentos. E mudando de assunto, mas ainda, claro, dentro do cenário da pandemia, aqui, dado que os números no Rio de Janeiro melhoraram, quer dizer, ainda não acabou a pandemia, mas eles estão melhores do que meses atrás, do que semanas atrás, a Prefeitura derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras em academias, piscinas e centros de treinamento. Essa medida é válida para quem apresentar o passaporte da vacinação, comprovando o ciclo de imunização contra a Covid-19 completo. Quer dizer, a pessoa que estiver sem máscara dentro desse ambiente mesmo que fechado, é a pessoa que já se vacinou, o que é melhor. Ao mesmo tempo, há muitas preocupações em relação a uma postura que poderia talvez ser mais prudente. Como é que estabelecer esse parâmetro, essa definição, na sua visão? O que é melhor cada um fazer nesse momento? Essa é uma decisão complexa, né? Não só pela decisão em si e pelo momento em que ela é tomada, mas também pelo que ela pode implicar no futuro. A cidade do Rio de Janeiro tem aí hoje mais de 90% da sua população plenamente vacinada. Normalmente, os frequentadores desses ambientes que você citou são moradores da própria cidade. Então, há de se convir que se imagina que essas pessoas estão aí, né, na sua maior parte vacinadas, existe o critério do passaporte vacinal, então você estaria, teoricamente, num ambiente 100% protegido em termos vacinais nessa circunstância. Qual é o problema? O problema é que quando você, em termos de gestão, faz isso, no Brasil, você, de alguma forma, ainda que subliminar, mostra para as pessoas em outros setores, em outros lugares, que talvez elas já possam adotar o mesmo tipo de decisão. E o problema é que o Rio de Janeiro, assim como qualquer outro lugar, não é uma ilha. E no caso do Rio, isso é ainda mais importante pela predominância, né, pela relevância que a cidade tem na região, e se você considerar essa questão migratória, né, essa migração pendular que existe todos os dias das populações ao redor do Rio de Janeiro, que vem de cidades que não têm a mesma performance vacinal do Rio, essa adoção em outros locais, em outras circunstâncias, pode ser problemática. Além disso, tem um pequeno detalhe, que é o fato de que essa cobertura vacinal precisa ser mantida nessa proporção ou aumentada até os 100%, mas mantida sempre enquanto houver essa dificuldade de vacinar todo mundo no mundo inteiro. E isso não vai ser um trabalho fácil para você poder manter essa flexibilização. Então, voltar atrás, eventualmente, de uma decisão como essa, que deve se expandir aí, provavelmente nos próximos dias, mas voltar atrás disso pode ser um problema grave no Brasil. Então, eu acho que essas decisões são todas teoricamente bem fundamentadas neste momento, mas que trazem bastante preocupação para o futuro e para como a gente vai gerir isso em face a outros desafios. Falando em preocupação, doutora, hoje, quais as preocupações que a gente precisa ter? Porque a gente já viveu vários momentos da pandemia. Tinha aquela época que a gente não saía de casa de jeito nenhum, era home office, inclusive. Depois a gente foi avançando um pouquinho, as pessoas começaram a voltar aos poucos. Tinha a época de limpar tudo quando chegava em casa do mercado, limpava todas as comidas, álcool em gel em tudo. As famílias deixando o sapato do lado de fora, a roupa ia direto para lavagem. Hoje, quais os principais cuidados num cenário que a gente está vivendo nesse momento de pandemia? O principal cuidado hoje é a vacinação completa, né? Tem que lembrar que o vírus hoje praticamente procura quem não é vacinado ou quem tem vacinação incompleta, a despeito da sua idade, da sua condição de saúde de base.
e a proteção respiratória, que é a maior via de transmissão da doença, né? Quer dizer, é o uso da máscara. Agora, alguns hábitos precisam ser mantidos, né? Porque são hábitos evolutivamente positivos para a gente, coisa que a gente não tinha antes, que é a higiene de mãos mantida, que é o não entrar, por exemplo, com um sapato dentro de casa. São coisas que a gente pode adotar daqui para frente, mas principalmente a higiene de mãos, que é singularmente a intervenção mais importante na interrupção de cadeia de transmissão de doenças infecciosas em geral. Então, se você me perguntar sobre este momento especificamente da Covid-19, é a vacinação aí nos 10 primeiros lugares. A máscara na maior parte do país, na maior parte das situações, principalmente quando você estiver em ambientes fechados ou mesmo em ambientes abertos em que haja uma aglomeração muito grande, porque você vai, né, embora você esteja ao ar livre, você está reduzindo o distanciamento, você está mais próximo de outras pessoas que talvez não tenham o mesmo status vacinal que você. Enfim, bom senso, né? Bom senso, que é artigo de luxo, mas, enfim, uso de máscara, vacinação e higiene de mão são coisas para a gente manter para a vida. Luana, a pandemia permitiu algum tipo de desenvolvimento na ciência brasileira? Você vê com bons olhos algo que pode ter surgido daí? Pelo menos iniciativas individuais, grupos, a gente sabe que sempre falta apoio do poder público e às vezes até adesão às medidas que são recomendadas pelos especialistas, como a gente viu na esfera federal desde o começo. Mas algum núcleo foi formado, algo de bom nesse sentido pode ter saído dessa experiência trágica? A gente precisa fazer um esforço para isso, né, Felipe, para esse tipo de análise, mas eu acho que a primeira coisa que me salta aqui aos olhos quando eu penso nisso é a resiliência do pesquisador brasileiro, né, que a despeito da vergonhosa condução governamental dos incentivos à ciência, no momento em que a ciência deveria ser hidratada, né, praticamente aí, conduzida com carinho, valorizada, a gente ainda conseguiu fazer muita coisa, conseguiu publicar muita coisa no exterior, principalmente, praticamente pela resiliência, pela vontade absoluta de iniciativas individuais. Ainda assim, isso por um outro lado, isso é muito vergonhoso, porque a gente só conseguiu publicar isso tudo, só conseguiu fazer isso tudo, claro, de novo, por essas iniciativas individuais, mas porque a nossa situação é periclitante, né? O que a gente passou em termos de pandemia é uma vergonha que eu acho que ninguém vai esquecer no mundo inteiro, e continuamos passando, né? A ausência de política pública clara, baseada em evidência, com dados claros. Pior do que isso, políticas obviamente anti-ciência, né? Sem nenhum pudor, sem nenhuma necessidade de travestir isso de outra coisa. Isso é, assim, revoltante, já seria revoltante se ela não tivesse resultado em mais de 600 mil óbitos, que é um número subnotificado. A gente deve estar perto aí de 1 milhão de perdas aí nessa pandemia. Então, nesse sentido, por mais que a gente tenha conseguido publicar, e de novo, por conta dessa situação vergonhosa nossa, a gente só fez isso por iniciativas individuais de resiliência absoluta dos nossos pesquisadores. Por outro lado, eu acho que a ciência invadiu a casa das pessoas de tal forma que talvez seja essa a contribuição maior aí da pandemia no sentido da ciência. É mostrar para quem está em casa que a ciência não é uma coisa distante, ela é parte integrante absolutamente vital do dia a dia das pessoas. A gente faz o que faz, sai de casa, não sai de casa, usa máscara, não usa máscara, toma esse remédio, não toma, vacina, não toma, lava a mão. Quer dizer, são coisas, como a Agatha acabou de falar, né? Se eu lavo a cabeça, se eu lavo coisa do mercado, se eu tiro o sapato, isso tudo é direcionado por pesquisa, isso não vem do além, né? Isso é direcionado por pesquisa, por gente séria que trabalha dia e noite para que isso aconteça e traga uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que a pandemia trouxe essa importância da ciência para todo mundo. Ciência virou conversa de bar, né? Conversa de família, de jantar das pessoas em casa. De rede social, né? Então, assim, mostrou um espaço muito importante de esclarecimento de quem está em casa querendo saber melhor o que acontece, por que acontece, como é que essas coisas funcionam. Então, isso talvez tenha sido a maior conquista científica nesse período. E só É claro que
Desculpa, só para acabar, Claro. é claro que para todo lado isso tem problemas, né? Então, ao mesmo tempo que trouxe de forma antagônica um movimento doloso de desinformação que deveria ser considerado criminoso. Pois é, e apesar de todo esse movimento doloso ao qual você se referiu, doutora, houve uma adesão por parte da população brasileira e principalmente aqui no Rio de Janeiro, que está sendo, de certa forma, celebrada, repito, apesar de tudo isso. Você considerou grande a adesão? Ela sempre pode ser melhor, é claro, mas surpreendeu de alguma forma? Qual é a sua opinião a respeito? E aí eu já emendo, doutora, na pergunta do Felipe, porque foi uma sugestão da nossa ouvinte Celsa, para você reforçar o quanto é importante a vacinação e deixar aquele recadinho para quem não se vacinar, porque essas pessoas elas podem prejudicar a gente como um todo, né? Então, eu vou começar pela pergunta do Felipe, né, pela consideração dele, que é a seguinte: todo, ou praticamente todo o avanço que nós tivemos na Covid-19 no Brasil hoje se dá pela população, pela ação da população. É uma ação espontânea, popular, derivada da nossa cultura de vacinação, né? Que a gente convive com a vacinação, diferente de outros países, porque a gente tem um sistema único de saúde que oferece isso de forma gratuita na ponta, a gente está acostumado a vacinar. Então, o movimento antivacina aqui, por mais cretino e limitado cognitivamente que seja, ele cresce pouco porque tem essa força populacional que entende a vacina e entende a importância da vacina. Se a gente contasse com políticas públicas relacionadas a esclarecimento da Covid-19, eu desafio vocês aí a acharem uma campanha pública que tenha explicado para as pessoas o que é um vírus, o que é a Covid-19, como é que transmite, por que usar máscara, por que distanciamento, por que as ações que foram feitas, por que vacinar. Isso não existiu. Então, assim, isso é derivado da população e ela deve, sim, ser saudada imensamente por essa adesão ao programa de vacinação. Agora, é preciso, sim, que elas entendam que quem é hoje vulnerável, quem morre hoje de Covid-19, quem é hospitalizado pela Covid-19, é majoritariamente aquela pessoa que não se vacinou ou se vacinou de forma insuficiente. E aí basta a gente olhar o que está acontecendo na Áustria, por exemplo, né? A Áustria hoje tem 66% da população completamente vacinada, mas isso estagnou por conta principalmente dessa questão do movimento antivacina. E na hora que isso acontece hoje, eles têm o pior momento da pandemia, muito pior do que as outras ondas, eles enfrentam uma quarta onda, uma sobrecarga sobre o sistema de saúde, eles estão entrando no inverno, que é um grande problema para eles nesse sentido, e tiveram que, tornar a vacinação mandatória no país e fecharam de novo, lockdown absoluto no país. É o primeiro país ocidental a voltar a fazer isso. Então, além da pandemia de não vacinados na Alemanha, né? Oi? Parece que tem uma pandemia de não vacinados na Alemanha também, né? Na Alemanha também, assim, na verdade a Europa está vendo um aumento do número de casos porque, de novo, nenhum lugar ainda atingiu uma proporção vacinal que deve hoje ser aí pelo menos em torno de 90% para justificar tanta flexibilização. Então a gente volta para aquela primeira pergunta aí sobre a questão das máscaras. A gente até pode flexibilizar, mas tendo a noção de que nós não somos ilhas e que é possível que a gente precise dar um passo atrás e a população precisa entender o porquê do passo à frente e o porquê do passo atrás. Do contrário, a gente não tem essa adesão populacional, as medidas passam a ser medidas mais restritivas. Então o que acontece lá não é distante do que pode acontecer aqui no futuro se a gente não mantiver os pés no chão. Então, por favor, você que não se vacinou ou que não se vacinou de forma completa, vá lá, termine o seu esquema vacinal, faça o seu reforço, se isso for indicado, para que a gente não passe por essa situação que é possível, né? Quando a gente olha para a Europa, a gente olha para uma possibilidade de futuro, um cenário preditivo. Então, a gente não pode deixar chegar até lá, tendo opções para que isso não aconteça. Muito obrigado, doutora Luana Araújo, infectologista, pela participação no Jornal Band News Rio. É um prazer recebê-la sempre. Diga, Agatha. E vou deixar o registro. Os ouvintes amaram muitas mensagens elogiando a doutora Luana, fazendo 1000 perguntas. A gente tenta, não deu para fazer todas, mas a doutora Luana... Eu falo pra caramba, né, Agatha? Não, mas a doutora Luana tem redes sociais e lá ela dá muitas informações pertinentes e importantes. Muito, então... ela tem respondido caixinha de perguntas, ela tem feito live, ela tem... feito muitos stories para tirar todas as dúvidas, e quem ficou com gostinho de quero mais pode acessar o canal Rádio Band News FM e procurar ali o podcast Vamos com Tudo. Se jogar no YouTube Vamos com Tudo Luana Araújo, vai ver a minha entrevista longa com ela sobre temas gerais da pandemia e também sobre a própria história da Luana. Muito obrigado.
É isso aí, gente. Obrigada, um prazer enorme de novo. Quando quiser, eu estou de volta. Então, até a próxima. Combinado. Até a próxima, doutora. Um beijo.